Olá, tudo bem? Meu nome é Mônica Vieira, sou assessora de imprensa do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Ceará. É com muita alegria, muita satisfação e muita boa energia que estamos aí em mais uma edição do nosso CRCCE Cast, o nosso podcast que é veiculado nas principais plataformas aí de streaming e também via YouTube, porque a gente também acaba aí aproveitando e gravando e captando essas imagens maravilhosas. Hoje vamos falar sobre algo muito importante, contador e contadora. Antes, porém, quero agradecer aqui a Estácio, ao Centro Universitário Estácio, professora Luana Morim, professora Márcia, Cadeira, enfim, todos aqueles que nos recebem tão bem aqui na Estácio, nesses estúdios aqui maravilhosos. Agradecer também aí ao Paulo Silva, nosso Paulo que aí transforma aí nossos sonhos em realidades em relação à questão do mundo digital e a todo o time da comunicação aí do Conselho pelo apoio e pelo suporte. Hoje vamos falar sobre mutirão da conciliação. Eita, que palavra é essa? Contador, contadora, escute, preste bem atenção nesse programa, porque ele é fundamental para deixar você sempre em dias e com a saúde aí do ponto de vista de relacionamento com o conselho, realmente sempre em dias. E para isso, estamos aqui com a doutora Elizabeth Coelho. Doutora Elizabeth Coelho, por favor, se apresente, essa mulher linda e maravilhosa, enorme aqui, pequenininha, cheia de sorrisos, né? Se apresente e explique para nós o que é o mutirão da conciliação. Bom dia a todos. Bem, Mônica, como você mesmo disse, sou procuradora jurídica do Conselho de Contabilidade. E todos os anos, nós, em parceria com a Justiça Federal, nós promovemos este momento para oferecer aos nossos profissionais, não só aos nossos profissionais, mas a todos aqueles que estão em débitos com o Conselho, a terem uma oportunidade de se regularizarem, né? Porque a gente sabe que está tudo muito difícil, né, Mônica? Então, e surge esse momento, então, os nossos profissionais, aqueles devedores, têm que agarrar. Lá nós estamos com este momento do dia 20 ao dia 24, né, de junho, né? Será feito de forma remota, maravilhoso, quer dizer, a pessoa não precisa se deslocar. A Justiça Federal, que em outros momentos sempre era assim e causava alguns transtornos, né, aos nossos profissionais ou aos nossos inadimplentes. Então, quer dizer, de onde você estiver, a gente vem fazendo já há uns 2 anos de forma remota. Então, as pessoas no seu ambiente de trabalho, na sua casa, onde ela estiver, ela pode, pelo WhatsApp, a gente faz uma chamada, um vídeo chamada e é rapidinho, então é realmente bastante tranquilo. Ótimo, mas explica assim, né, assim, eu sempre costumo dizer assim, eu não sou contadora ainda, né, por diploma, mas por vivência, mas explica um pouquinho, porque quem escuta a gente, quem assiste a gente, é desde o contador recém, alunos, né, até os contadores, as contadoras que estão já há mais tempo atuantes na profissão. Perfeito. Mas fala um pouquinho por que essa ligação com a Justiça Federal, fala um pouquinho... Por que precisa estar adimplente, né, em relação ao conselho, manter tudo direitinho? E até mesmo, eu estou te fazendo 3 perguntas, mas vamos lá, eu te ajudo a recuperar. Por que é importante o contador e a contadora estar ligada ao conselho, né? Então, me fala um pouquinho dessa ligação com a Justiça. Certo. E também a importância de se estar adimplente junto ao conselho. Bom, nós temos como receitas no Conselho de Contabilidade exatamente o pagamento das anuidades dos nossos profissionais e também as multas, tanto de eleição como de infração. A natureza jurídica dessas receitas é de um tributo. E como tributo e tributo federal, então nós temos como justiça competente a Justiça Federal, tá? Então, quando um profissional ele se torna inadimplente, nós recorremos à via judicial, depois de tentar todas as formas administrativamente, regularizar de uma forma bastante amigável. Então, nós somos obrigados. Eu posso dizer tá. Então assim, é importante dizer o seguinte, que assim, nem todos os inadimplentes estão na justiça. É importante dizer. Tem todas as etapas de uma cobrança com um empresarial. Perfeito, Mônica. A gente adota um procedimento que começa com o administrativo, oportunizando ao nosso profissional a se regularizar e tão somente
não conseguindo, é que nós vamos ser forçados, né, por lei até, porque trata-se de dinheiro público, a ter que cobrar judicialmente. Perfeito. E qual é a importância de estar adimplente junto ao Conselho? Bom, eu diria assim que são muitas. Numa delas, a mais importante, eu acredito, ser a valorização para a classe contábil. Considerando o que eu afirmei antes, que a receita do órgão advém exatamente dessas anuidades, então todas as políticas públicas que o nosso gestor irá desenvolver com os demais conselheiros, né, precisa de receita. Então, quando você exige de um gestor que ele cumpra, que ele faça aquele papel dele, em contrapartida, ele tem que ter condições para isso. Então, quer dizer, além da valorização profissional, manter-se em dia quer dizer poder participar, poder estar junto do conselho no que pertine a cursos que são oferecidos, que isso também se volta à classe contábil como uma valorização. Né? Então, isso é muito importante. Então, as pessoas, às vezes, quando se registra no Conselho de Contabilidade, existem os direitos, existem as obrigações. Então, às vezes, as pessoas, né, isso eu falo de uma forma geral, quer muito os seus direitos, mas às vezes esquece das suas obrigações. Então, a gente tem que ter essa visão de cooperação com o gestor. Afinal de contas, trata-se de uma classe, né? Então, tem que andar de mãos dadas. Ou seja, é aquele princípio básico, né? A união, ela fortalece muito mais os pleitos, né? Desde uma valorização. E a gente fala isso porque, assim, principalmente acompanhando aí a atual gestão do Conselho, são diversas comissões, né? Bem segmentadas, são diversos benefícios. Tem acompanhamento desde a faculdade, passando pela Comissão da Diversidade, passando por compliance, LGPD. Tem uma comissão que é inovadora, literalmente, que é da inovação. Então, assim, são várias comissões, são mais de 30, são né? Vários segmentos, são várias atuações e que para assim, eles fazerem com bastante ostensividade, com bastante, vamos dizer, trazendo retorno satisfatório, em contrapartida tem que ter uma receita, que possam eles investirem. Então, isso é muito importante e os profissionais, eles têm que se conscientizarem disso. Perfeito. Elizabeth, aí me conta, né? Pronto, então você colocou uma escala, uma segmentação muito importante, né? Primeiro se faz o aviso, por favor, né? Pague, tá? Aquela coisa toda. Aí chega na justiça. Eu quero que você detalhe um pouquinho mais como é que está a situação hoje e fala direitinho. Eu sou contador, eu sou contadora, estou inadimplente. Como é que eu faço para saber? Porque às vezes também ainda tem isso, né? Por mais que vocês comuniquem, às vezes a pessoa nem recebeu o e-mail, nem recebeu o contato. Como é que eu faço para saber se eu estou em dias com o conselho? Olha, Mônica, isso aí, quando o profissional ele se vincula, quando ele se registra, ele já sabe da sua primeira obrigação junto ao Conselho de Contabilidade. Perfeito. Que é o pagamento anual. Então, a partir do dia 1º de janeiro, a anuidade ela já é devida. Perfeito. Então, ele se formou, ele tem por obrigação já pagar o conselho. Se formou, caso queira se manter vinculado, que é muito importante hoje o estudante, né, que se forma, que conclui a universidade, se vincular a um conselho de classe para poder fazer uso exatamente de todas as políticas públicas por uma questão, mais uma vez, da valorização profissional. E exercer de maneira plena a sua atividade. Aí, como é que eu sei, né, como é que eu sei que eu estou em dias com o conselho? É pelo portal? Então, ele pode fazer a consulta, né? Todo o nosso profissional, ele tem o seu cadastro, ele tem acesso a todas as informações, ele obtém uma senha que é dele, individual, e que ele pode fazer essa consulta, né? Então, encontrar-se devedor, o profissional, ele já, por si, né, aquela coisa, já sabe que está devendo, né? A anuidade tem que ser paga, o próprio nome está dizendo, anuidade, todos os anos.
Caso o profissional não queira mais, então ele tem que chegar junto ao órgão, da mesma forma que ele pediu o registro, ele tem que pedir também para poder baixar o registro. Porque só assim ele vai deixar de ser lançada a anuidade. Certo. Quais são os principais pontos negativos, além, claro, de estar devendo, porque a dívida ela vai, né, aumentando, Isso. Mas quais são as consequências que eu, contador ou contadora, está devendo, Conselho? Quais são os pontos negativos aí, Elizabeth? Além, claro, da valorização, porque você continua ainda estando no Conselho, né? Enquanto você não se pediu descredenciamento, você faz parte do Conselho. Mas enquanto eu estou inadimplente, tem a certidão, né, em relação justamente, a débitos? Nós, muitos profissionais eu sinto, a gente, na realidade, né, do nosso conselho, nosso dia a dia, a gente sente que o profissional não sabe o que é dever a uma autarquia federal, que é a nossa natureza jurídica. Perfeito. Então, explica direitinho para a gente, porque isso é muito importante, né? O Conselho de Contabilidade, ela é uma autarquia federal. Pronto, perfeito. E sendo uma autarquia federal, exatamente, ela é regida pelas todas as normas voltadas de direito público. Especificamente. Então, considerando que é um tributo, voltando ao que eu já falei anteriormente, logicamente a gente vai ter que, passada a fase da parte administrativa, inscrever o débito daquele profissional na dívida ativa do órgão. Tá. E isso gera consequências para o profissional, né? É horrível, né? São consequências. Ninguém gosta de dever. E principalmente ver o seu nome negativado junto, né, a cadastro de inadimplentes. Então, hoje, nós, como autarquia federal, podemos até protestar a nossa certidão de dívida ativa no cartório, coisa que também os profissionais desconhecem, né? Então, elevo aqui ao devido esclarecimento que isso é uma autorização legal. Tá. Né? Antes a gente só podia cobrar judicialmente, né? Hoje tem a gente também escadas, né? pode protestar o título, a nossa certidão de dívida ativa em cartório. E o que é que isso gera de consequência? Nossa, aí é pior, né? Porque Me aí conta. o nome da pessoa vai parar em SPC, Serasa, e aí vem todas aquelas consequências, porque hoje todos, os sistemas estão interligados. Ou seja, né? não vai dar para participar de licitações, de concorrências públicas, porque até empresas privadas, elas exigem essas certidões, né? Pois é, então às vezes eles são tomados, né, de forma assim muito inesperadas, com a situação do seu nome, às vezes de estar negativado, e vem tomar justamente explicações do órgão, por que que meu nome foi negativado, por que que o meu nome... Então eu trago aqui, é muito boa essa oportunidade, muito bom esse momento, Mônica, de estar trazendo essa transparência ou esse esclarecimento para que os nossos profissionais entendam os prejuízos. Eles têm muito mais benefícios, se a gente for pontuar, a se manter realmente de uma forma regular, né? Porque nós viabilizamos, parcelamos, apreciamos condições difíceis dos nossos profissionais. Nós temos normativos, né? Pessoas que estão em situações de desemprego, doenças. Então, leva ao conhecimento do Conselho. Ou seja, existe até casos de dívidas que são perdoadas, né? Lógico, Dependendo da né? situação, com certeza. São casos extremos, mas existe normativo para isso. Então, o que a gente sempre pede é que o nosso profissional não se afaste, né? Que se mantenha sempre junto àquele conselho de classe que fiscaliza a atividade profissional do nosso profissional da contabilidade e quer só, assim, o bem dele, né? Não quer prejudicar, como às vezes a ideia do profissional. O Conselho de Contabilidade quer só cobrar. Não quer só cobrar. Nós temos, para quem chega junto, verifica que a atuação do Conselho de Contabilidade é muito forte, né? Muito ostensiva. E agora a gestão atual, como você mesmo falou, está com vários segmentos, então está precisando de apoio.
os profissionais têm que chegar junto, né? Para vivenciar. Tem que aproveitar, né, essa oportunidade, porque comissão tem para tudo. Eu tô indo. Tem a questão do ensino à distância, tem a questão da plataforma, né? Eu acho os profissionais, eles têm que chegar junto. Eu acho que se os profissionais chegarem junto do Conselho de Contabilidade, eles vão ver uma outra realidade. Com certeza. E, Elizabeth, então assim, para a gente recapitular aqui em relação a essa questão do mutirão, né? Certo. Esse nome é muito bacana, porque assim, é o mutirão da conciliação. União de forças. União de forças. Inclusive, quando a Elizabeth me contou, né, sobre esse projeto, que eu só fui conhecer agora, porque eu estou atuando agora na gestão, e eu disse, Elizabeth, antes até mesmo da gente ir para a opinião pública, né? Porque é um assunto tão delicado, inadimplência. E olha o cuidado que a gente está tendo, certo? Porque, assim, é como ela disse, se faz ligação, se manda e-mail, se tenta negociar, não tem como. Aí, infelizmente, vai para protesto, vai para a justiça, porque isso faz parte de uma cobrança bem feita, né? Mas até também esse cuidado que a gente teve em relação a... Será que a gente vai expor, né, o contador e a contadora inadimplente? A gente teve esse cuidado. Então, a ideia desse podcast é justamente, né, e a gente vai até reforçar aqui a equipe de comunicação interna aqui, né, o Paulinho aí tá aí nos bastidores, para a gente realmente levar esse podcast para o maior número possível de contadores e contadoras, porque, assim, é muito importante que esse assunto seja tratado entre a gente, né, para poder resolver toda a situação. Então, fala, então, mais uma vez, Elizabeth, sobre essa questão do mutirão da conciliação. Certo. Sou contador, estou devendo. O que é que eu vou fazer entre os dias 20 e 24 de junho. Perfeito. Antes de explicar isso, eu gostaria só de aqui pedir, já que estamos aqui, né, numa plateia de profissionais da contabilidade, o nosso público é esse, a atualização do cadastro. Sabe, importante, Mônica, Elizabeth. muito. Sabe por quê? Porque não tem, às vezes, os profissionais, eles se afastam, mudam de endereço. Aí tem a cobrança, né? Que aí ele vem dizer que é cobrança indevida, mas é porque não teve atualização cadastral. E é obrigação do profissional manter o seu cadastro atualizado junto ao conselho, né? Então, a gente bate forte nessa tecla. Não tem como o profissional receber algo ou saber algo do conselho, manter-se atualizado se ele está desatualizado no cadastro dele. Importantíssimo. E esse cadastro está à disposição no portal, né? Lógico. Ele, a qualquer momento, pode aí solicitar a atualização do cadastro dele. Ou seja, tem que estar sempre ativo. Mudou de endereço, já coloca no checklist. Opa, tem que avisar o conselho. Lógico. Aí meu formulário está atualizado, aí o que é que eu faço entre os dias 20 e 24? Pronto. Nós colocamos à disposição do nosso profissional um formulário para que todos aqueles que tenham interesse em participar desse mutirão de conciliação preencha. Tá. Antes do dia 20, então eu tenho que fazer esse formulário, tenho que preencher esse formulário, tá no né? site, ele vai estar disponibilizado até o dia 10. Então tem que correr, Meu Deus do céu, corre! Vamos nós. Corre. Então até o dia 10, né? Então ele preenche, nós vamos, após finalizando o prazo, nós vamos encaminhar um relatório à Justiça Federal, que lá eles vão se organizar com referência às conciliações, né? O número de conciliadores que serão necessários, os horários. Cada um dos nossos profissionais terá um horário específico que que a Justiça Federal vai ligar e vamos fazer a videochamada, né? Então é todo um agendamento. É feito um agendamento. Isso é muito importante que todos saibam, né? E naquela hora, firmado e levado ao conhecimento, então a realização da audiência é feita, né? Então, é muito interessante. E aí, nessa audiência, pode-se negociar desde o parcelamento até... A gente vai oferecer benefícios como a isenção de juros, multas, além disso oferecer parcelamento, as condições, não pode a parcela ser inferior ao valor de R$70, porque isso é imposto na nossa resolução, mas a gente aprecia, dá condições ao profissional, né, Mônica? Eu acho que não se pode perder, a gente sabe que a situação está difícil para todo mundo, mas se o débito existe,
vai ter que chegar um momento que a pessoa vai ter que regularizar. E então, o mutirão é justamente para isso, é para negociar e ver o melhor formato possível. E uma vez negociado, se faz registro sobre isso, né? Sim, é lavrado um termo, né, de audiência com a confissão da dívida do profissional, um termo de conciliação, no caso, ele terá que cumprir. Né? Agora botar para frente para tentar cumprir, porque no caso de 2 parcelas não pagas, a gente atualiza todo o saldo devedor. Como se não tivesse acontecido a negociação. Aí o prejuízo, né, vem de novo. Então o profissional tem que fazer um esforçozinho, né, para cumprir aí o acordo que foi feito frente à Justiça Federal e o Conselho. Gente, aí com essa simpatia, não tem como você deixar de negociar, pelo amor de Deus. Porque realmente o Conselho é acolhedor, né? Verdade. E a ideia é justamente essa. Verdade, Elizabeth, estamos aqui nos nossos minutos finais, mas eu quero, assim, também fazer aí uma homenagem a você. A gente conversando aqui nos bastidores. A Elizabeth está há 27 anos, ela entrou como menor aprendiz de passagem, né, no Conselho. Falam rapidamente como é a tua atuação no Conselho, né? A gente sente que o olhinho brilha, né? Quando a gente fala do Conselho para ela. Então, assim, fala rapidamente também da sua atuação lá e também como é que os contadores e as contadoras podem conhecer também melhor o teu trabalho, né? Sim, claro. Sim, lógico. Estou lá desde 94, né, Mônica? Então, eu tenho um caminho assim, muito longo dentro do Conselho. Eu digo que sou advogada, mas meu coração bate a contabilidade, né? Então, eu venho desenvolvendo trabalho desde uma assessoria na execução fiscal e hoje mais perto de uma assessoria administrativa. Já passei por várias gestões, né? Então, eu acredito que um conselho de classe realmente ativo, efetivo e desenvolvendo todas as políticas públicas, o gestor que entra com vontade de realmente trazer um trabalho de valorização para a classe, ele tem que ser recebido com palmas, né? E eu acredito que essa gestão veio com tudo e a gente tem, dentro do Conselho, eu estou junto com a minha colega, doutora Micheline, né? Ótimo. Na Procuradoria Jurídica, e todos aqueles que sintam a necessidade de qualquer esclarecimento, né, que tenha junto ao Conselho, pode entrar em contato, só é acessar o site nosso. Então, o e-mail juridica@crc-ce.org.br. Qualquer dúvida, podem ligar também para nós, lá para o Conselho, para a Procuradoria Jurídica, que a gente está, assim, à inteira disposição. Muito bom, muito bom. Gente, é esse mais um episódio do CRCCE Cast. Quero agradecer aqui a doutora Elizabeth. Parabéns aí pelo trabalho, vai dar tudo certo, né? A gente fica aqui na torcida. E te convido a conferir, se você perder algum trechinho aqui desse nosso bate-papo, volta de novo e escuta, porque vale muito a pena. Muito obrigada pela oportunidade e até a próxima CRCCE Cast. Obrigada, Mônica.